E aí, pessoal, tudo bem? Nessa aula, nós vamos provar geometricamente que a derivada em relação a x do cosseno de x é igual a menos seno de x. E, claro, nós vamos utilizar uma ideia que provamos na aula passada, que nada mais é do que a derivada em relação a x da função seno de x é igual a cosseno de x. E se você não ouviu essa prova, eu sugiro que você dê uma olhadinha nessa aula. Então, basicamente, para provar isso aqui, nós vamos utilizar uma ideia geométrica, sendo que esse gráfico vermelho é o gráfico da função y igual a seno de x, e o gráfico azul representa a função y igual a cosseno de x, e, além disso, ele está mostrando a derivada para qualquer ponto do gráfico vermelho, já que a derivada do seno é igual ao cosseno. O que eu vou fazer aqui é mover esses dois gráficos em π sobre duas unidades. Ou seja, esse gráfico vermelho, nós vamos mover nessa direção em π sobre duas unidades, e esse gráfico azul, nós também vamos mover em π sobre duas unidades. E o que vai acontecer com isso? Bem, nós vamos ficar com esses dois gráficos que eu coloquei aqui embaixo. Esse gráfico azul agora vai ser o gráfico da função y igual a cosseno de x mais π sobre 2 para o lado esquerdo, ou seja, nós fizemos uma translação de π sobre duas unidades para o lado esquerdo desse gráfico aqui. E o gráfico vermelho de baixo agora pertence à função y igual a seno de x mais π sobre 2, e o que eu quero mostrar aqui é que, se fizermos essa mudança de π sobre duas unidades para a direita, essa relação deve ser mantida, ou seja, a derivada em relação a x de seno de x mais π sobre 2 é igual ao cosseno de x mais π sobre 2. E qual é o seno de x mais π sobre 2? É a mesma coisa que o cosseno de x. É só você comparar esse gráfico com o gráfico da função y igual a cosseno de x. Eles representam a mesma coisa. E qual é o cosseno de x mais π sobre 2? Esse cosseno é igual a menos seno de x. E você pode provar isso comparando os gráficos. Note que, inicialmente, nós vimos que a derivada em relação a x de seno de x era igual ao cosseno de x. Portanto, a derivada em relação a x de seno de x mais π sobre 2 deve ser igual ao cosseno de x mais π sobre 2. E se calcularmos a derivada disso, conforme vimos aqui, isso vai ser igual a menos seno de x. Além disso, se você comparar o gráfico de cosseno de x mais π sobre 2 com o gráfico de y igual a seno de x, você vai ver que eles são inversos, ou seja, a derivada do cosseno de x é igual a menos seno de x. E eu espero que essa aula tenha te ajudado e até a próxima, pessoal!